Olá, pessoal. Espero que todas estejam bem. Hoje vamos tratar de adicional de insalubridade. Lembrando que adicionais são parcelas contraprestativas pagas pelo empregador ao empregado em decorrência do trabalho em circunstância gravosa. Então, sempre que o trabalho se dá em condições piores do que as condições ordinárias, né? Situações mais gravosas ao trabalhador do que aquelas normais, e se essa situação, condição está prevista em lei ou na regulamentação do Ministério do Trabalho, então nós teremos o pagamento de uma contraprestação por presença de condição agressiva à saúde do trabalhador. Então, aqui o que se remunera é o potencial prejuízo à saúde e não o efetivo prejuízo, né? O fato de estar o trabalhador em risco de adoecimento em decorrência do trabalho. Mais uma vez, não é o prejuízo em si. Este será indenizado, se for o caso, em um processo específico. Aqui nós estamos tratando de uma agressão potencial, uma possibilidade de adoecimento, e essa mera possibilidade faz nascer o dever de pagar adicional. A regra legal básica é a do artigo 192 da CLT. Abram aí o texto de vocês. O exercício de trabalho em condições insalubres acima dos limites de tolerância estabelecidos pelo Ministério do Trabalho assegura a percepção de adicional, respectivamente de 40%, 20% e 10% do salário mínimo, segundo se classifiquem nos graus máximo, médio e mínimo. Então, nós temos aqui uma primeira compreensão. A condição insalubre, ela deve estar prevista pelo Ministério do Trabalho. Uma ideia aqui básica de tipicidade. O perito, o especialista, ele avalia as condições de trabalho com base na regulamentação do Ministério do Trabalho, em suas NRs, normas regulamentadoras. E a partir dessa regulamentação, o perito, o especialista, vai dizer: sim, aqui há condição insalubre acima do limite. Então, primeira dicção do especialista ou perito é essa: sim, as condições de trabalho estão acima dos limites, ou então não, não há condições insalubres. Havendo, o perito dirá, também com base na regulamentação ministerial, o perito dirá: essa condição está acima em grau mínimo, em grau médio ou em grau máximo. Em grau mínimo, paga-se 10% do salário mínimo, como regra geral. Depois nós vamos ver salário mínimo versus salário normativo, mas por enquanto, 10% do salário mínimo. Se o grau está em nível médio, 20%. Se há grau máximo de condição insalubre, paga-se adicional de 40%. Basicamente, então, nós temos que ter um laudo, um estudo, uma perícia, uma análise técnica, que não é feita pelo advogado, e sim, né, pelo especialista, engenheiro ou médico. E aí esse profissional dirá se há insalubridade e, havendo, qual é o seu grau. Muito bem. A gestante ficará afastada do trabalho sem prejuízo dos salários e também sem prejuízo do adicional durante toda a gestação. A reforma trabalhista criava uma distinção
entre graus mínimo, médio e máximo para gerar esse afastamento imediato, mas isso foi derrubado pela ADIM 5938, decisão do Supremo, na verdade, em ADIM 5938, e hoje, então, todas as gestantes serão afastadas do trabalho insalubre enquanto perdurar gestação. A reforma trabalhista também criou uma figura atípica, ou melhor dizendo, esdrúxula, de fixação do grau de insalubridade por negociação. Então, o que eu disse anteriormente é que cabe ao especialista, né, médico ou engenheiro, dizer sobre o grau após medições técnicas no ambiente de trabalho. A reforma trabalhista ignorou isso e permitiu que acordo coletivo de trabalho ou convenção coletiva de trabalho fixem o grau médio, mínimo ou máximo, independentemente dos estudos. Para piorar, também o empregado hipersuficiente, aquele do artigo 444, parágrafo único da CLT, possa fazer o mesmo. Então, o empregado com curso superior e que recebe 2 vezes o limite do regime geral de previdência social a título de salário, ele pode fixar seu grau de insalubridade independentemente dos estudos técnicos. É o que está na lei. Discordo respeitosamente, mas é o que temos para hoje. Por fim, nós temos aqui alguns vídeos no canal em que eu trato do salário mínimo como indexador de direitos trabalhistas, o que é vedado pela Constituição, e desafiou esse tema resposta do Supremo em sua súmula vinculante número 4. Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não poderá ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou empregado, nem ser substituído por decisão judicial. Então, isso também está expresso nos mesmos termos no tema 25 do Supremo. E aí, nós já discutimos isso aqui em outros vídeos. Lembrando que, então, enquanto o Congresso Nacional não se desincumbe da sua obrigação de alterar o artigo 192, aplica-se o salário mínimo nos casos em geral, porque o indexador salário mínimo não pode ser substituído por decisão judicial. Acontece que, se houver na categoria a figura do salário normativo, nós também temos muitos vídeos aqui no canal sobre isso. Se houver salário normativo, leia-se piso da categoria, então aplica-se este e não o salário mínimo. Então, a categoria profissional que tem piso ou salário normativo, os 10, 20, 40% serão calculados sobre salário normativo e não sobre salário mínimo. Aplicação da súmula vinculante número 4 à regra do artigo 192 da CLT. Vale a pena conhecer os julgados trabalhistas sobre a matéria. O adicional de insalubridade ele é bastante referenciado na jurisprudência trabalhista. Então, para que eu possa plenamente apresentar para vocês o Instituto, eu vou fazê-lo com base na jurisprudência consolidada. Iniciando aqui a análise pela súmula 47, peço a vocês que abram aí o seu livro de súmulas, lá no site do TST, no ícone jurisprudência, você baixa seu livro de súmulas atualizado. Súmula 47 do TST. O trabalho executado em condições insalubres, em caráter intermitente, não afasta, só por essa circunstância, o direito à percepção do respectivo adicional. Então, é comum que a condição insalubre no ambiente de trabalho se apresente de modo intermitente. O ruído
não é necessariamente constante, a poeira não é necessariamente constante, o contato com agentes biológicos não se dá o dia inteiro. Então, a intermitência é da essência da condição insalubre em um estabelecimento empresarial, em um ambiente de trabalho. Nem por isso deixa-se de pagar o adicional, ou seja, só a intermitência não afasta. Em síntese, quem vai dizer se é suficiente a afastar o adicional ou não é sempre o perito. Então, o que a súmula está dizendo é que a mera intermitência não afasta a incidência. Eliminação, súmula 80. Sigamos aí no livro. 80. A eliminação da insalubridade mediante fornecimento de aparelhos protetores aprovados pelo órgão competente do Poder Executivo exclui a percepção do respectivo adicional. Aqui também, claro, não é? Se o empregador cuidou de oferecer EPIs, equipamentos de proteção individual, ou equipamentos de proteção em sentido amplo, e essa medida patronal afastou, eliminou a insalubridade, o patrão então cumpriu sua obrigação constitucional de prestar ou de garantir segurança no ambiente de prestação laborativa. Uma vez que ele conseguiu isso, ele eliminou a insalubridade, obviamente, deixa de haver percepção do adicional. Claro. Seguindo então na integração, súmula 139. 139. Enquanto percebido, o adicional de insalubridade integra a remuneração para todos os efeitos legais. Então, nós estamos aqui tratando de uma parcela remuneratória. Nós já dissemos em outros vídeos em que consiste uma parcela de natureza remuneratória. É aquela que tem efeito expansionista. Ela terá observância, ou como diz a advocacia corretamente, ela terá reflexos em outros direitos trabalhistas e ela é base de cálculo, então, para outros direitos. Seguindo aqui também nessa mesma linha do que nós já dissemos anteriormente, não há direito adquirido ao adicional. Adicional é uma parcela remuneratória, mas não é salarial. Ela é uma parcela adicional e não há direito adquirido ao adoecimento. Então, se por qualquer motivo deixa de haver insalubridade, deixa de haver pagamento. A reclassificação ou a descaracterização da insalubridade, por ato da autoridade competente, repercute na satisfação do respectivo adicional, sem ofensa a direito adquirido ou ao princípio da irredutibilidade salarial. Aqui, então, se o empregador, como nós já vimos, afasta a condição insalubre, ou se o Ministério do Trabalho revê sua classificação, retirando tipicidade daquela condição, há a perda óbvia do direito ao adicional, uma vez que ninguém tem direito adquirido ao adoecimento potencial. EPI, súmula 289. O simples fornecimento do aparelho de proteção pelo empregador não o exime do pagamento do adicional de insalubridade. Cabe-lhe tomar as medidas que conduzam à diminuição ou eliminação da nocividade, entre as quais as relativas ao uso efetivo do equipamento pelo empregado. O que a súmula estabelece também, no sentido óbvio, é que não basta ao empregador fornecer EPI, é preciso que ele faça cumprir a determinação do uso. Então, lá na perícia judicial,
o perito dirá se havia naquele estabelecimento uso ou não de equipamento de proteção, porque, repito, não basta fornecer, tem que haver o uso. A súmula 293 traz matéria processual, mas eu excepcionalmente vou aqui brevemente trabalhar com vocês, embora seja matéria processual. A verificação mediante perícia de prestação de serviços em condições nocivas, considerado agente insalubre diverso do apontado na inicial, não prejudica o pedido de adicional de insalubridade. Então, suponha que o autor trabalhador pleiteou em juízo o pagamento de adicional de insalubridade em razão de ruído excessivo. O perito chega lá, mas não constata nocividade decorrente de ruído, mas constata nocividade decorrente de poeira. Então, ele manda, ou melhor, o seu laudo será indicando a condição nociva, e aí o juiz seguirá ou não o laudo. Norma regulamentadora do Ministério do Trabalho e Emprego, súmula 448, inciso 1. Também já disse sobre isso aqui algumas vezes. Vamos então reafirmar. 448. Passou aqui. Não basta a constatação da insalubridade por meio de laudo pericial para que o empregado tenha direito ao respectivo adicional, sendo necessária a classificação da atividade insalubre na relação oficial elaborada pelo Ministério do Trabalho. Então, como eu disse antes, aqui é uma noção de tipicidade. Não basta que o perito vá ao local e diga: olha, aqui tem muita condição nociva, aqui pode haver risco à saúde, simplesmente porque ele entendeu assim. Ele tem que se basear necessariamente nas normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho, mais uma vez, tipicidade. Idem súmula 460 do Supremo. Instalações sanitárias, súmula 448, inciso 2. A higienização de instalações sanitárias de uso público ou coletivo de grande circulação e a respectiva coleta de lixo, por não se equiparar à limpeza em residências e escritórios, enseja o pagamento de adicional de insalubridade em grau máximo, incidindo o disposto no anexo 14 da NR 15 da Portaria Ministério do Trabalho 3214 de 1978, quanto à coleta e industrialização de lixo urbano. Então, o perito avaliará a instalação sanitária de uso público ou coletivo de grande circulação e, assim caracterizando a instalação sanitária, ele dirá sobre insalubridade em grau máximo. Vistas as súmulas, passemos às orientações jurisprudenciais, começando pela 103, que trata de repouso semanal remunerado. O adicional de insalubridade já remunera os dias de repouso semanal e feriados. Nós temos alguns vídeos aqui no canal em que tratamos de repouso semanal remunerado. Já vimos que para os empregados mensalistas, o valor do repouso já está inserido no salário. Logo, no salário mínimo e no salário normativo, o valor do repouso já está inserido. Sendo assim, os 10, 20, 40% que são pagos do salário mínimo ou do salário normativo já trazem embutida a parcela repouso semanal remunerado. Então, o adicional de insalubridade já remunera em seu quantum mensal os dias de repouso. Perito médico ou engenheiro, também disse várias vezes aqui, ó, J165. O artigo 195 da CLT não faz qualquer distinção entre o médico e o engenheiro para efeito de caracterização e classificação da insalubridade e periculosidade, bastando para a elaboração do laudo seja o profissional devidamente qualificado. Ótimo. Então, o juízo trabalhista
nomeará perito médico ou engenheiro, a seu critério, não havendo distinção entre eles, mas devendo ser um dos dois, ou o profissional médico ou o profissional engenheiro. Óleos minerais, OJ 171. Para efeito de concessão de adicional de insalubridade, não há distinção entre fabricação e manuseio de óleos minerais. Portaria 3214 do Ministério do Trabalho, NR 15, anexo 13. Então, o Ministério do Trabalho estabelece que contato com óleo mineral enseja insalubridade, e aí não importa se no processo de fabricação ou se no processo de utilização do óleo mineral nas diversas situações e ambientes de trabalho. Inclusão em folha de pagamento. Condenada ao pagamento do adicional de insalubridade ou periculosidade, a empresa deverá inserir mês a mês, enquanto o trabalho for executado sob essas condições, o valor correspondente em folha de pagamento. Eis aí uma outra obviedade. Se houver condição insalubre, pague-se em folha. A atividade a céu aberto, OJ 173. Ausente previsão legal, indevido o adicional de insalubridade ao trabalhador em atividade a céu aberto, por sujeição à radiação solar. Artigo 195 da CLT, anexo 7 da NR 15, da portaria 3214/78 do Ministério do Trabalho. Inciso 2. Tem direito ao adicional de insalubridade o trabalhador que exerce atividade exposto ao calor acima dos limites de tolerância, inclusive em ambiente externo com carga solar, nas condições previstas no anexo 3 da NR 15 da portaria 3214/78 do Ministério do Trabalho. Então aqui há uma clara indicação ao perito, ou ao assistente técnico, ou a quem quer que seja. Não basta para a insalubridade atividade a céu aberto. Se houver, tem que haver uma medição do calor acima dos limites de tolerância, e isso, mais uma vez, decorre de um estudo técnico que vai depender do local em que se dá essa exposição ao calor, e uma série de compreensões técnicas que o perito estudou para ter. Por fim, súmula 278, aliás, desculpe, OJ 278 da SDI 1 do TST, a realização de perícia é obrigatória para a verificação de insalubridade. Quando não for possível sua realização, como em caso de fechamento da empresa, poderá o julgador utilizar-se de outros meios de prova. Então, a regra geral, de novo, né, gente? Mais uma vez, torno-me repetitivo, mas aqui a súmula se repete. Se o perito não conseguir acesso ao local em que houve a prestação laborativa pelo autor, porque foi desativado o local da prestação laborativa, não haverá perícia de local. Mas o juiz poderá valer-se de outros meios de prova, como prova emprestada, por exemplo. Muito bem. Então, eram essas as minhas considerações, ou são essas as minhas considerações sobre o adicional de insalubridade. Vou pedir aí encarecidamente a vocês que deixem aquele joinha para nós, é importante. Você comente aqui, deixe sua pergunta, faça seu comentário e principalmente que você indique essa aula para o seu colega que lida com a matéria de direito do trabalho. Obrigado de novo, um abraço.